Shalom! Bom dia! Que esse dia seja maravilhoso para você e para sua família. Um dia cheio da graça, da bênção e do poder de Deus. Deus tem preparado algo precioso para cada um de nós. Deus tem algo maravilhoso. Vamos aguardar a entrada dos queridos, dos amados, em nome de Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos aguardar os queridos para entrar. Sabemos que Deus tem algo precioso, poderoso para liberar na sua palavra. Nesses dias, nós estamos já no terceiro dia para buscar a presença da manifestação do Espírito Santo do Senhor. Você está acompanhando esse desafio de jejum e oração durante 10 dias até a chegada do Shavuot em hebraico, Pentecoste no grego, festa das semanas ou das colheitas no português. Você está preparado para viver o que Deus tem determinado para a sua vida? Eu preciso criar uma expectativa para ver aquilo que Deus tem, para viver o que Deus tem, para manifestar o que Deus tem. Shalom, Luzinete, Marli, paz, Deus abençoe. Amém. Falando aí, eu vou te falando aqui, chamando você aqui, tá bom? Terceiro dia buscando a presença de Deus. Terceiro dia. Nós precisamos buscar aquilo que está registrado nas Escrituras. O povo do Senhor, os discípulos do Senhor ouviram uma ordem de Deus. Jesus deu uma ordem para eles. Existe ordem, existe mandamentos, existe ordenança, né? As ordens de Deus, as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, e existe a palavra revelada do Senhor para tudo isso. Quando Deus dá uma ordem, nós devemos obedecer. Quando Deus dá o seu mandamento, nós devemos segui-lo. Quando Deus dá uma orientação, nós devemos andar naquilo que Ele disse, porque certamente Ele sabe muito mais, ou seja, Ele sabe tudo o que é melhor para nós, não é verdade? E você tem ouvido as ordenanças de Deus, quando Deus te dá uma ordem? Lembra que obedecem quem é, vamos dizer assim, filho, né? O filho é aquele que obedece. Precisa obedecer, pelo menos. O que você acha disso? Da ordem e dos mandamentos. Mandamentos no hebraico é matzvot. Mandamentos. É algo que Deus está dizendo. Isso aqui, essas ordens, esses mandamentos, esses princípios, esses preceitos, obedeça, porque você tem condicionado a essa obediência as bênçãos de Deus. Então, cada mandamento, ele vem junto com bênçãos. Você sabia disso? Diga aí para mim se você sabia. Existem todos os mandamentos, existem as bênçãos relacionadas aos mandamentos. Quantos mandamentos existem? Quantas ordenanças, mandamentos existem? Quantos será? 10 mandamentos? São 613 mandamentos, na verdade, que existem. Que Deus deu a Moisés e que Jesus, ele obedeceu todos os mandamentos. Olha que interessante. Existem alguns mandamentos que Jesus não obedeceu. Ah, meu Deus, qual será?
Quais mandamentos você acha que Jesus não obedeceu? Existe, vou dizer para você com ousadia que existem mandamentos que Jesus não cumpriu. Meu Deus! Calma, não estou falando heresia, mas existem mandamentos que eram relacionados para quem era casado, né? Existem mandamentos relacionados para as pessoas casadas. Aí Jesus não cumpriu, porque ele não foi casado, ele não casou. Ai, ufa! Pessoa que é pastora estava falando uma besteira, uma heresia. Não, mas existem mandamentos que é direcionado para quem é casado, para quem é pai, para quem é mãe. Então esses aí Jesus não teve como cumprir, não é verdade? Então são 613 mandamentos. Então os mandamentos nos direcionam, os mandamentos nos corrigem, os mandamentos colocam sobre nós a revelação, tira a venda dos nossos olhos acerca de algumas situações que nós vivemos, passamos, que pode acontecer conosco nessa terra. Então, são mandamentos preciosos. E Jesus, ele veio trazendo a revelação dos mandamentos do Pai, e ele foi trazendo esses mandamentos. Além daqueles 613, ele veio trazendo outros mandamentos no sentido de, olha, ande naquele lá, faça o que é certo, coloque a sua vida em ordem. E ele deu uma ordem para os discípulos, ele deu um mandamento, ele ordenou algo aos discípulos pouco antes da sua subida. E eu quero ler com você em Lucas, capítulo 24, versículo 49, que diz assim: e eis que eu envio sobre vós... Espera um pouquinho, deixa eu ler um pouquinho antes. Ok. Deixa eu encontrar aqui um pouquinho antes, só para a gente poder compreender. Tá bom? Ok. Versículo 46 em diante. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai, olha a ordem, essa é a ordenança, ele está dando uma ordem. Ordenança é isso, é uma ordem. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então essa é uma ordem. Então quando Deus te dá uma ordem acerca de algo, essa ordem está relacionada à promessa. Aqui no caso a promessa de serem cheios de poder, que veio a descida, a manifestação do Espírito Santo e encheu aquelas 120 pessoas, os discípulos que estavam reunidos no cenáculo, naquele salão, naquele quarto ali. Não é quarto de dormir, né? É um salão, vamos dizer assim. É que o nosso português ele tem um entendimento um pouquinho ampliado, vamos dizer assim, né? Às vezes uma palavra quarto pode ter vários sentidos, a palavra salão pode ter vários sentidos, mas é um lugar que eles estavam reunidos e começaram ali a orar. E eles foram cheios do poder de Deus, porque eles obedeceram uma ordem, uma ordenança. Jesus disse, faça assim, e eles fizeram assim. Então quando Deus te dá uma ordem, quando Deus disse faça assim, e te diz o que exatamente Ele quer que você faça, você pode ter certeza que junto está relacionado ali, junto com essa ordem, está vinculado bênçãos poderosas e preciosas do Senhor. Você está preparado para isso? Primeiro, para obedecer e depois para receber as promessas por causa da obediência? O que diz lá em Deuteronômio? Eu quero ler para você, para a gente poder entender o vínculo entre obediência e promessas, bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Em Deuteronômio, capítulo 28, olha que interessante, vamos lá.
Deixa eu abrir aqui para você. Você está com a Bíblia aí? Abre a Bíblia, leia a Bíblia. Ela é muito importante para nós. Vamos lá. Olha assim. E acontecerá que se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, e para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que te ordeno nesse dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. Então, é uma ordem. Se você ouvir, está condicionado, é uma condição. Ouça, guarde, faça. Repete aí. Ouça, guarde e faça. Então, vem junto com isso, quando você obedece uma ordem, quando você cumpre um mandamento, né? Deus está mandando, é algo que Ele está te dando a oportunidade de obedecer ou não. Se você ouvir, guardar, e se você fizer aquilo que eu estou dizendo para você, virá sobre ti. Aí Ele fala, e todas estas bênçãos virão a ti. Você não vai correr atrás de bênção, ela vem até você. Olha que interessante. E te alcançarão. Se, olha o se aqui, condicional. É uma condição. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí vem falando, bendito serás na tua cidade, serás no campo, o fruto do teu ventre. Aí vai falando. Então, o mandamento de Deus, ele está vinculado, ele está diretamente ali conectado com promessas. E as promessas são as bênçãos. Que bênçãos? Todas as bênçãos que eu preciso. Todas as bênçãos que eu necessito nessa terra. Então, quando Deus ali, através de Jesus falando, fique em Jerusalém, fique lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Qual é o objetivo de ser revestido do poder? A ordenança e a promessa. Ordem de ficar e a promessa de receber poder. Qual é o sentido? Para que esse poder? Por que esse poder? Qual é o sentido desse poder? Então veja, a ordem está conectada com promessa. E a promessa são as bênçãos. Deus está prometendo liberar algo para você se você obedece uma ordem, os mandamentos de Deus. Vamos repetir, ó. Vou repetir. Deus, Ele dá uma ordem, Ele dá um mandamento para que você cumpra, e o mandamento está conectado com promessas. As promessas são as bênçãos de Deus. E aqui Ele disse, ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Primeiro a ordem, e aí a promessa de receber o poder, de serem revestidos do poder. Entendeu? Quem entendeu isso daí? Quem entendeu essa parte? Toda a ordem, todo mandamento está conectado com promessas. Deuteronômio 28 é o que nós lemos agora há pouco. E nós lemos, você que está entrando agora, Lucas 24, versículos 46 ao 49, que Jesus está dizendo, fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos do poder. Ele dá uma ordem e ele libera uma promessa. Então, toda a ordem, todo mandamento, toda a ordenança de Deus são os mandamentos. É aquilo que ele disse, faça. Faça, não é uma escolha. Ou você aliás, é uma escolha sua, obedecer ou não obedecer. Vamos corrigir aqui. É uma escolha, obedecer ou não obedecer. Então Deus te dá uma ordem, e dentro dessa ordem, desse mandamento, isso mesmo, minha filha Maíli, isso mesmo, Adriana, querida, shalom, mamãe, Kiomar, shalom, isso mesmo, cumprir as ordens de Deus, estar conectado com as suas promessas. Deus dá uma ordem, e dentro da ordem ele conecta promessas, tá junto. Se você fizer isso, você viverá aquilo. Se você obedecer, as bênçãos virão até você, Deuteronômio 28. E está aqui, conectado à promessa. Então, Jesus fala isso, né?
ele fala que era necessário ele sofrer, ele morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e para que se pregasse, olha que interessante, e que em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Por isso ele disse: fiquem em Jerusalém, até que, esse até que, né? Até que, você vai ficar ali, até que sejais revestidos de poder. Porque depois que eles foram revestidos de poder, eles tiveram que ir para as outras nações. Aí cumprir o versículo 47. Olha que tremendo. Então, quando Deus falar algo para você, pessoal, saiba que a ordem que Ele te dá está conectada com uma promessa daquilo que Ele tem do teu chamado. Mas dentro das Escrituras é o que nós temos que buscar, aquilo que é para, não só para nós, mas para todos, toda a humanidade. Então o Senhor está dizendo que a minha palavra, o meu mandamento, as minhas ordenanças estão conectadas com promessas. Então quando eu obedeço as ordenanças, não tem como fugir de receber promessas e viver as bênçãos. Você entendeu isso hoje? Não é forte isso? Pois é, essa palavra Deus me deu agora. O meu espírito está cheio aqui. Até eu estou assim, papai, o Senhor fala mesmo conosco. Oi, querido Adilson, Deus te abençoe, filho. Essa é a verdade. Então, por que às vezes nós não vivemos as promessas de Deus? Vamos lá. Por que às vezes nós não recebemos essa manifestação de poder? Por quê? Porque nós às vezes deixamos de obedecer os mandamentos, as ordenanças. Ficamos desesperados, ficamos angustiados por situações. Até eu quero falar para você, assiste a ministração de ontem, que foi minha mamãe que ministrou, que fala sobre isso. Você está ansioso, mas você tem que saber quem você é em Deus e quem Deus é em você. Assiste a ministração de ontem, tá? Está no meu Facebook, também está no canal do YouTube da igreja. Entra lá também, se inscreva no canal da igreja, Igreja Hebron Assis. Ou então você pode procurar pelo meu nome e você vai encontrar o canal. Lembra que o meu nome escreve diferente, aí você tem que ver como é que escreve aqui no Facebook o meu nome e acessar lá também. Também você pode me seguir lá no Instagram, eu sigo você também, tá bom? Então essa importância de entender que Deus quer te revestir de algo, mas dentro deste algo tem um propósito. Se Deus te dá uma ordenança e a ordenança está conectada com promessa, que são as bênçãos, as vitórias, as conquistas pessoais, familiares e para a igreja, para todas as pessoas. Obrigada, mamãe, isso mesmo, assim que escreve meu nome. Obrigada. E assim, entendeu? Se Deus está dizendo isso, é porque acabou. Eu recebi o poder, já estou cheio do Espírito Santo. Pronto, acabou, já cheguei no último degrau espiritual. Eu vou dizer para você que só está começando os degraus. Porque qual é até hoje o objetivo de ser cheio de poder? É anunciar. Olha o versículo 47 de Lucas 24. Em que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Olha que interessante. Eu quero contar para você algo que o Senhor me permitiu viver, que o Senhor me levou a Israel, e lá nós estávamos na caravana do apóstolo Joel Engel, que é a minha cobertura espiritual, e junto com apóstolos, profetas, na convocatória das nações, do tabernáculo de Davi, no Monte das Oliveiras, do pastor Tom Hens e da pastora Kate Hens. Até agora de manhã, por isso que eu demorei um pouquinho para entrar, eu estava conectada com Jerusalém, lá eles estão adorando Deus,
celebrando que Jesus subiu aos céus. Então, hoje de manhã eu estava conectada com Jerusalém em oração, e nações, pessoas de todas as nações orando, proclamando das 12 portas que existem em Jerusalém. Existem as portas, ainda existem em Jerusalém, portas importantes, mas também existe a porta dourada, aquela porta que foi fechada por um imperador otomano, né? Que é o imperador da Turquia naquela época, era o Império Otomano, e ele fechou ali porque ele sabia que existe uma profecia de que o Messias, né, o Mashiach de Israel, passaria por aquela porta. Então ele fechou a porta de muro, murou a porta, simplesmente murou, dizendo que ali ele não ia passar. Ai meu Deus, será que tijolo impede a entrada de Jesus em algum lugar? Se ali, junto com o povo ali, os seus discípulos, ele entrava, as portas estavam fechadas, ele simplesmente aparecia ali dentro. E outra, será que ele não pode arrebentar os tijolos e entrar pela porta? Claro, um dia ele vai passar novamente por essa porta, a mesma porta que ele entrou, lá naquela entrada triunfal, montado no jumentinho. Então, hoje estavam todos ali orando em direção a essa porta, proclamando a volta de Jesus, proclamando Yeshua voltando para Israel, porque Jesus vai descer no Monte das Oliveiras. Então, nós precisamos entender que nesse tempo, está orando. E em 2019, o Senhor me permitiu estar ali em Israel e estar nesse tabernáculo de Davi, e achei tão interessante. Jesus falou comigo tão profundamente, foi algo assim, eu tive muitas experiências preciosas ali, junto com o apóstolo Joel, a pastora Gabi, a caravana que estava ali. E uma delas, eu achei interessante, naquele dia, nessa convocatória, tinha 120 nações. 120 nações. E o Espírito Santo falou para mim, muito claro, quando o meu Espírito foi derramado, quando eu desci sobre o povo, quando eu vim sobre o povo, tinha 120 pessoas. E eles foram espalhados para as nações para pregar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus. Por isso eu vim, para dar poder, para que as pessoas pudessem anunciar e ampliar as estacas da tenda do reino de Deus, para que mais vidas pudessem vir. E ali o Espírito Santo me disse, hoje você está aqui, porque um dia os discípulos, eles se espalharam, e eram 120 pessoas que me receberam. Agora aqui tem 120 nações que voltaram para adorar o Senhor em Jerusalém. Isso não é tremendo? Isso não é poderoso? Fala sério. Então, quantos anos depois, mais de 2000 anos depois, eu estava lá junto com 120 nações, e de lá saíram 120 que foram batizadas com o Espírito Santo. Depois o Espírito Santo foi se derramando em todos aqueles que começaram a crer que Jesus é o Messias. E ali, mais de 2000 anos depois, 120 nações voltam, e o Senhor me permitiu estar lá. Isso não é algo poderoso? Por quê? Porque obedecer uma ordem que está conectada a promessas nos faz viver a maior graça que Deus tem para nós, que é o poder da salvação, o arrependimento. Você tem noção disso? Você tem obedecido as ordens, os mandamentos de Deus? E você tem buscado para ser cheio deste poder? Então, quando Deus disser para você, fique em Jerusalém, fique nesse posicionamento, fique no lugar que eu determinei para você, fique nessa posição de buscar com perseverança, de orar, de clamar a minha presença. Fique. Nós somos inconstantes, nós somos às vezes, preguiçosos. Orar, jejuar, vocês oram para mim, você vai na igreja? Ora lá por mim. Vem você orar também.
vem você buscar também. Geralmente, olha, às vezes, não sei, talvez essas pessoas podem até não gostar da maneira que eu falo, mas às vezes a pessoa fala assim, ora por mim lá na igreja. Eu falei, vem orar aqui comigo. Vem orar junto. Quando você for jejuar, lembra de mim. Então, vem jejuar junto comigo também. Faz a tua parte. Porque eu não vou poder levar você para o céu amarrado no meu calcanhar. Né, mãe? A mãe sabe dessa história. Eu não vou falar aqui. Eu não posso levar você amarrado no meu calcanhar. Você tem que ir junto. Você tem que buscar junto, tem que crer juntos. Por isso que eles estavam unânimes no mesmo lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo no mesmo lugar, com a mesma participação de oração, com a mesma intensidade de busca. Olha que interessante. Vamos lá então. Meu Deus, eu estou sentindo tão forte a presença de Deus aqui. Tão forte, que está vindo palavra de revelação. Tudo isso é uma palavra de revelação, porque Deus ama você. Meu Deus! E aí, falou para ele, eu também te amo, Senhor, eu também te amo. Eles estavam juntos. E olha que interessante. Fala para mim, tinha quantas pessoas lá no cenáculo, que eu já falei aqui? Põe aí, por favor, escreve aí. Quantas pessoas tinham no cenáculo? Quantas pessoas estavam ali? 120. É isso? Me ajuda. Eram 120? Eu estou olhando aqui para baixo, porque eu estou lendo o que você está escrevendo, tá bom? Hilda, filha querida, Deus te abençoe, shalom. Isso aí, mamãe, 120. Paulo diz, está emocionado? Eu também. Nossa, estou sentindo tanto forte a presença de Deus, Marli, você não tem noção. É muito bom. É muito bom saber que Ele está presente. Eu estou aqui, você está aí, mas Ele está presente. Não é verdade? Tanto aqui como aí. Amém. Paulo diz que por volta de 500 pessoas viram Jesus depois da sua ressurreição. Então, é possível que essas 500 pessoas tenham visto Jesus subir ao céu. Não sabemos, a Bíblia não dá detalhes sobre isso. Mas sabemos que havia 120 que foram lá para Jerusalém e ficaram lá. Então, provavelmente, essas 120 com certeza estavam lá e viram Jesus subir aos céus. Mas Jesus foi visto pelo menos por 500 pessoas. Então vamos deduzir, provavelmente. O que é provavelmente? É algo que você não pode confirmar, se sim, se não. É algo provável. É possível que sim, é possível que não. Então vamos dizer que 500 pessoas tenham visto Jesus subir aos céus. Certo? 500 pessoas. Quantas tinham no cenáculo? 120. Cadê as outras? Onde estavam as outras pessoas que viram Jesus subir aos céus? Onde estavam as pessoas que ouviram Jesus dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder? Onde estavam? Não sabemos. Então, não sabemos. Então vamos falar das 120, ok? Então veja, fala para mim, quantas pessoas não foram batizadas com o Espírito Santo naquele dia que o Espírito Santo desceu? Quantas não foram batizadas? Shalom, pastora Dani, linda, te amo. Minha irmã, é minha irmãzinha duas vezes, minha irmã de sangue e minha irmã de espírito. Quantas pessoas que estavam reunidas, que ouviram a promessa, que ouviram a ordenança e a promessa, não receberam o batismo do Espírito Santo, que as línguas como que de fogo não pousaram sobre a cabeça deles? Então, eu quero recapitular para alguns que entraram agora. Estou falando de Mateus capítulo 24, versículo 46 ao 49. Jesus deu uma ordenança.
E dentro da ordenança, a promessa. Então, é o que eu estou dizendo. A ordem está vinculada, conectada com promessa. Promessas são as bênçãos, as vitórias que nós recebemos. Deus dá uma ordem e se você obedece, você recebe a promessa. Você recebe as bênçãos do Senhor. Então Jesus disse: ficai em Jerusalém, ordem, até que sejais revestidos de poder. Então Jesus deu uma ordem. Quantas pessoas estavam no cenáculo, 120, nós já falamos aqui, e quantas não receberam a promessa? Diz aí para mim. Onde está isso na Bíblia, meu Deus? Calma. Calma, muita calma nessa hora. Quantas? Diz aí, escreve aí para mim. Quantas não receberam? Você que está assistindo pelo YouTube, você não vai ver os comentários, porque os comentários foram feitos lá no Facebook. Você também pode ir lá no meu Facebook e ver os comentários, mas você também pode comentar aí no YouTube, não tem problema nenhum. Quantas pessoas que estavam no cenáculo que não foram cheios desta promessa, desse poder que Jesus disse que eles receberiam se eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder? Quantas não receberam? Ah, meu Deus, vamos ver na Bíblia. Não está na Bíblia. Ah, meu Deus, não está na Bíblia. Mas da onde você está tirando isso então? Estou te fazendo uma pergunta. Tem como provar na Bíblia? Tem, mas não está na Bíblia. Como assim? Aham! Ó, dúvidas, perguntas, questionamentos. Tem como provar na Bíblia? Tem! Mas não está na Bíblia. Como assim? Bom, se tem, já que você, sim, mamãe, eu acredito que se é uma suposição, né? É uma suposição. Se 500 viram Jesus, 380 foram embora. 120 foram para o cenáculo orar e ficaram orando unânimes durante 10 dias até que foram revestidos do poder de Deus. A pergunta é, das 120 pessoas que ficaram ali aguardando ser revestidas do poder de Deus, quantas não foram revestidas do poder de Deus? Meu Deus, agora deu agora o computador aqui, os sinapses cerebrais, deu um monte, já deu um curto-circuito. É fácil, presta atenção na minha pergunta. Eu estou te fazendo uma pegadinha. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos enganados de maneira sutil, simples, e desviamos da verdade da palavra de Deus. Quando eu digo assim, o que eu estou falando não está na Bíblia, mas a Bíblia está dizendo, como assim? Quantas foram cheias do Espírito Santo e quantas não foram cheias do Espírito Santo? Quantas viram a experiência, sentiram a experiência, receberam o poder de Deus, viram o vento impetuoso? Quantas receberam as línguas como que fogo sobre a sua cabeça? Quantos falaram em novas línguas e quantos não viram absolutamente nada disso? Não está na Bíblia, mas a Bíblia fala. Ai, meu Deus, confundiu mais a minha cabeça. Eu estou fazendo de propósito mesmo, mas não para confundir sua cabeça. Então vamos lá. Calma. Para você já falar, ai meu Deus, e aí agora? Bugou tudo aqui. Querido, se tinha 120 pessoas e todos estavam unânimes, aguardando, cumprindo a ordem de Jesus,
e todos estavam buscando a promessa. Todos estavam buscando a promessa. Não ficou ninguém de fora. Então a resposta é nenhum. Quantos não receberam? Nenhum. Porque todos receberam. Compreendeu agora? Então a promessa não é seletiva. A promessa não é seletiva. A ordenança, os mandamentos são para todos. E as promessas, as bênçãos são para todos. Não é seletiva. Ah, eu vou batizar aquele não. Eu vou encher aquele de poder, aquele não. Não é, minha mãe mandou bater nesse daqui. Falando de maneira bem simples. A promessa não é seletiva. As bênçãos não são seletivas, para uns sim, outros não. A cura não é seletiva, não é, eu curo um, outro não. O milagre, a provisão, o sustento, o mover de Deus, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, os ministérios, os chamados, não é seletivo. É claro que existem ministérios específicos, chamados específicos. O Senhor quer usar de maneira específica alguém para isso, para aquilo, por isso que Ele deu 5 ministérios, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu não estou falando disso, eu estou falando daquilo que Deus dá a todo ser humano, que ouve. Deuteronômio 28, nós lemos aqui, ouve, se atentamente ouvir, guardar e obedecer, que é praticar, essas bênçãos virão sobre ti. Então, quando Deus te dá uma ordem, ela está conectada com uma promessa, seja qual promessa for. Ele não vai simplesmente anular ou dizer assim, olha, essa promessa não é para você. A salvação não é para você, é só para o seu vizinho. A mudança para a família não é só para você, é só para o outro lado. Então as bênçãos não é seletiva, assim como as ordenanças não são seletivas. Todos foram cheios do Espírito Santo, todos viram um vento impetuoso, todos tiveram sobre a sua cabeça línguas como que de fogo, todos falaram em línguas estranhas, todos. Agora vamos lá, o chamado. Dos 120, quem é que se levantou para pregar? Naquele momento, é claro, porque depois todo mundo foi espalhado para as nações, como Jesus disse que ia acontecer. Dos 120, Deus levantou um, de maneira específica, para pregar naquele momento. Então Deus também está levantando você para pregar. Isso aí, Pedro. Deus está levantando você para anunciar. Mas para anunciar eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Eu tenho que ter a manifestação do Espírito Santo sobre a minha vida. Vamos lá? Escreve aí. Deus dá uma ordem e Ele conecta bênçãos e promessas dentro desta ordem. Então, qual é a minha parte de tudo isso? Qual é a minha parte de tudo isso? Se Deus já deu a ordem, se Deus já conectou as promessas, se Deus já tem o poder para liberar, se Deus tem a manifestação do Espírito Santo, para que eu anuncie o Evangelho, para que eu pregue o Evangelho, para todos os lugares, qual é a minha parte? Qual é a minha parte em tudo isso? O que eu tenho que fazer? Escreve aí para mim, enquanto eu bebo uma aguinha, que eu vou falando. Vamos lá? A ordem, Deus dá uma ordem, um mandamento. Dentro do mandamento está conectado promessas. E tudo está prontinho. Isso mesmo, Maria, obedecer. Obedecer o quê? A ordem, o mandamento.
Então às vezes nós não vivemos promessas e a gente fala assim: ai, Deus ama mais o outro do que a mim. Ai, Deus, acho que quem liberou a palavra para minha vida não era de Deus. Mas eu estou obedecendo. Eu estou ficando em Jerusalém até ser cheio do poder para executar aquilo que Ele disse que eu tenho que fazer, para viver aquilo que Ele disse que eu posso viver. Eu estou permanecendo. Eu oro um minuto, o céu não abre, porque o Senhor me ama, o Senhor não gosta de mim. Nós somos preguiçosos, desculpa falar assim, somos preguiçosos, queremos que os outros orem por nós, queremos que as pessoas orem por nós e revelem o nosso futuro. Buscamos os profetas de Deus como se busca adivinhos. Ai, revela aí o que Deus tem para mim. Vai orar. Deus usa. Na Hebron tem profeta, é muito, não é só eu que sou profeta, não. Tem a pastora Dani, tem o pastor Edson, tem a pastora Sileva, tem o Ricardo, meu irmão, tem a mamãe, tem muito profeta, tem meu pai que é profeta, tem muitos profetas lá na igreja. É errado pedir oração para profeta? Não. É errado depender da revelação que Deus dá para o profeta, para eu tomar uma decisão na minha vida? É. Porque daí eu só quero revelação do futuro. Deus usa os profetas, sim. Deus capacita os profetas. Deus dá direcionamento através dos profetas, sim. Mas é algo que eu já tenho que ter uma vida com Deus. E Deus vem, usa o profeta para confirmar. Para dizer, ó, cuidado, aqui tem um buraco, vai para cá. Deus usa. Só que eu preciso o quê? Ouvir a ordenança, o mandamento, aprender as ordenanças e o mandamento e entender que está conectado à promessa. As bênçãos, as vitórias. Só que a gente só quer que o outro busque por nós. Eu tenho que buscar ser revestido do poder do Espírito Santo. Eu tenho que buscar a manifestação do Espírito Santo. Eu tenho que abrir mão de coisas que às vezes me prende e impede a bênção de Deus, depois eu fico reclamando com Deus. Tem pessoas que chegam perto de Deus como um assaltante. O Senhor tem que me dar aí, o Senhor tem que fazer, porque se o Senhor não fizer, eu largo do Senhor, eu rasgo a Bíblia, eu faço isso, eu faço... Peraí, quem é que é Senhor do negócio aqui? Eu sou senhora, eu mando em Deus, eu dou ordem para Deus, e Deus tem que fazer, porque senão, eu vou dar um chilique gospel. Essa foi boa. Vou dar um chilique espiritual. Se o Senhor não fizer, eu também não vou mais à igreja, não vou pregar mais a sua palavra, eu não vou fazer. O que é isso? O que é isso? Pelo amor de Deus, socorro, Jesus. O que é isso? Primeiro, Jesus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele tem que ser o Senhor da minha vida. Não Ele, o meu Senhor, para eu mandar nele, ó, eu sou sua senhora, o Senhor tem que me obedecer, porque se eu sou mulher de Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa, porque se... O que é isso? Ridículo. Na minha opinião, desculpa. Ridículo. Ridículo isso. Eu tenho que me dobrar para Ele. Eu tenho que me render a Jesus. Eu tenho que me render ao Pai Todo-Poderoso. Eu tenho que me render ao Espírito Santo. E é Ele quem governa sobre a minha vida. Ele tem que ter um trono aqui dentro. E eu tenho que estar aos pés dEle dioturnamente, de dia e de noite. Então às vezes a gente quer assaltar Deus. Pô Deus na parede e fala assim, ó, passa aí todas as suas bênçãos, e senão eu vou te fazer isso, eu vou fazer aquilo. O que é isso? Ei, acorda! Essa geração que assalta Deus, que dá ordem para Deus, que diz que se Deus não fizer, vai sair, vai abandonar, vai sair da igreja, vai rasgar a Bíblia, vai sei lá o quê, não vai mais servir. Essa geração está ao contrário do caminho da eternidade. Porque eu tenho que
que me submeter a Ele, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. A ordenança, a obediência conectada às promessas, junto com a minha obediência, faz com que Deus desça, que o mover desça, que a cura desça, que o milagre desça, e principalmente o Senhor Todo-Poderoso se manifeste em mim, através de mim, aonde eu estou, no meu ambiente, tudo que me cerca, e para, não só para mim, mas para abençoar outras pessoas, para expandir o reino, para anunciar que Jesus subiu ao céu, mas Ele vai voltar, para buscar aqueles que se renderam a Ele, não aqueles que o assaltam, aqueles que dão ordem para Deus, aqueles que ficam ameaçando Deus. Eu tenho que me dobrar a Ele, me render a Ele, estar junto dEle. Uau, essa foi demais. Jesus, o Senhor está determinando. Nós estamos no terceiro dia dos 10 dias que nós estamos em oração e jejum, até a chegada do Pentecostes no grego, Shavuot no hebraico e semanas ou colheita do português, que foi quando o Espírito Santo desceu nesta convocação, que é uma das convocações de Deus. Existem 7 convocações, 7 encontros com Deus que Ele marcou com a humanidade, que nós chamamos de festas, mas na verdade é encontro com Deus, convocação. Deus está convocando. Lembra? Convite vai quem quer, convocação vai quem é obediente. Escreve aí para mim, pastora Dan. Convite vai quem quer e convocação vai quem é obediente. Aí nós entramos novamente nessa palavra de Lucas 24, 46 ao 49, que nós estamos falando sobre a obediência vinculada aos mandamentos vinculados com promessas. Ficar em Jerusalém, mandamento, uma ordem. Deus dá uma ordem. Está conectado com promessas. E só falta uma parte: a minha obediência. Então, para de dar ordem para Deus. E seja você obediente. Não é o Senhor que tem que me obedecer. Eu tenho que obedecer ao Senhor. Para de ameaçar Deus para receber promessas. Para de assaltar a Deus. Só me dá a promessa e ameaçar a Deus. Senão eu saio da igreja, eu paro de pregar o evangelho, eu paro disso, eu paro daquilo. Ele é o Altíssimo, que se assenta no trono soberano, 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 soberano. Amém? Meu Deus. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre Atos 2, literalmente sobre Atos 2. Você que entrou agora, que Deus te abençoe, a Josiane, assista desde o começo para entender tudo que Deus está falando agora. E não se afaste de Deus. Todos que estão buscando ao Senhor. Hoje a palavra veio, essa revelação do céu. Ah, gostei, Marli, minha filha. Deus não tem medo de ameaças. Uau, maravilha, é isso aí, minha filha. Isso aqui é estar aliançada. Ó, alinhada, filha, alinhada aqui, é isso aí. Não queira assaltar a Deus, porque Ele não tem medo de ameaças. Ah, meu Deus, essa foi ótima. Eu vou usar, posso usar isso aí? Não, Deus não tem medo de ameaça. Ótimo, muito bom. Essa eu amei. Amém, queridos? Deus não tem medo de ameaça. Então, recapitulando, se de tudo que Deus falou hoje, você guardar essa frase: Deus te dá uma ordem, dentro da ordem existem promessas, conectado promessas, ou seja, as bênçãos, o mover, e Deus só quer que eu obedeça para que eu possa viver as promessas, as bênçãos, porque as promessas não são seletivas, são para todos aqueles
que creem que Jesus é o Filho de Deus e andam segundo o seu propósito. Basta isso? Basta isso. Aí eu vou ouvir, eu vou obedecer e eu vou viver as promessas. Só isso? Pois é, simples assim. Não precisa assaltar Deus. Não precisa ameaçar Deus. Não precisa fazer assalto à mão armada com Deus. Não precisa. Ah, se o senhor não fizer, eu não vou mais te servir. Eu não vou mais da igreja. Eu não... Oh, meu Deus. Tem algum pedido de oração? Nós vamos orar, vou encerrar. Senão eu fico aqui. Falar de Deus é tão bom, é tão maravilhoso, é tão poderoso falar de Deus. Eu vou ficando, e falando com você é tão gostoso. Eu não sei você, mas eu amo estar aqui com você, falando do amor de Deus. Então Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Todos que ficaram foram revestidos de poder. Todos. Então, se eu ouvir e obedecer, eu viverei o que Deus tem preparado. A promessa, a ordenança, o mandamento está conectado com promessas. Eu só preciso obedecer. Vamos orar? Você que está entrando agora, assista desde o começo, que nós já estamos encerrando. Essa palavra veio do céu para o meu coração, para o seu coração. Você pode ter certeza disso. Algo poderoso sendo liberado nesse dia. Poderoso. Assista desde o começo. Tá bom? Tem algum pedido específico para que a gente possa orar? Eu vou orar por você e por toda a sua família. Esse pedido é geral. O específico é pela cura de alguém. Aí você coloca o nome, pela libertação, pela salvação, por uma porta aberta. Você pode pôr aí pertinho de você, todos os dias, foto de um ente querido, uma peça de roupa, um copo com água, né? Que vai ser um ponto de contato entre eu e você, e Deus é que vai te dar vitória. Eu vou citar aqui alguns nomes, nós vamos já orar. A pastora Jeanette entrou aqui, saudade de você, minha amada. Maria, vamos orar pelo Marcelo, todos que estão enfermos, pela vida emocional e espiritual do Leandro. Ok, vamos orar. Mais algum pedido específico? Vamos colocar diante de Deus, para a gente poder já encerrar aqui a nossa live. Amém? Zilda, Ricardo... Muito bem, vão colocando aí. Eu vou começar a orar e eu vou olhar e vou lendo os nomes, tá bom? E eu vou orar por você também, então vai falando que eu coloco o seu nome aqui na nossa oração. Então, primeiro, obedeça a ordem, os mandamentos de Deus, que eles estão vinculados às promessas, e certamente você viverá o que Deus tem preparado para você. Então, nós estamos buscando a manifestação do Espírito Santo. Nós estamos buscando nesses 10 dias a manifestação do Espírito Santo, esse liberar do poder. Aqueles que desejam ser batizados com o Espírito Santo, falar em novas línguas. Aqueles que precisam de um renovo espiritual, você já fala em novas línguas, mas você precisa de um renovo. Às vezes passou por alguma situação e precisa ser cheio, transbordar novamente. Sueli, Nair, vamos orar. Ana, irmão Toninho, a irmã Sônia. Também eu quero orar pela família da pastora Leia. O Senhor recolheu o seu esposo Zé Mauro. Quero orar por ele também. Tá bom? Então vamos lá? Vamos orar? Você pode ir citando aí nomes e eu vou colocando na oração. Só que assim, vamos orar em concordância. A oração de concordância, uma pessoa está orando e a outra concorda com aquela oração. Essa é a oração de concordância. Se dois ou três concordarem acerca de qualquer coisa, é o que Jesus disse. Então nós sabemos que temos o entendimento de que o Senhor se manifesta. Amém?
segundo as Escrituras. Querido Deus, amado Senhor, eu coloco cada vida diante de Ti. Cada vida que eu já citei, cada vida que está assistindo e ainda assistirá, que o Senhor vem tocando em cada família, curando, libertando, trazendo a sua bênção, trazendo a sua cura, trazendo a manifestação do seu reino, porque é teu nome que será glorificado com cada vitória, com cada bênção. Alcança, Senhor, a Rosângela, alcança, Senhor, a Maria Aparecida, guarda, Senhor, com o teu poder, visita a Hilda, a pastora Daniele, a irmã Guiomar, a diaconisa Guiomar, minha mamãe, o papai Edivaldo, a Marli, vai colocando o seu nome para eu citar o seu nome também, né? Vai colocando um oi, um amém, um glória a Deus, eu vou citando o seu nome. Cada vida seja tocada por Ti de uma maneira extraordinária. Senhor, vem quebrando toda ação do inferno, todo o mal que se levanta. Eu repreendo tudo que impede o entendimento da Tua palavra. Tudo aquilo que impede de receber, de compreender a Sua palavra. Tudo aquilo que impede a revelação da Tua palavra. A manifestação de poder. Então vem agindo, vem cuidando, vem guardando. Senhor, vem agindo na vida da pastora Gianete Abdu de Souza, toda a sua família, em nome de Jesus. Entra com a sua providência, guarda, livra todos os teus filhos, Senhor, minha tia Ana, meu tio Francisco, a Adriana, seus irmãos, toda a sua parentela, sua família, em nome de Jesus. Visite a todos, Senhor. Assim também eu peço, visite toda a minha família, os meus irmãos, o Ricardo Braga, a Priscila, a Lorena, o Williams, a pastora Dani, a Senhor, o Lucas, vem guardando o Osvaldo, o Arthur, também guarda o Felipe, a Nayara, vai colocando o nome dos seus filhos aí, dos seus entes queridos. Visita, Senhor Jesus, a Luísa, o Gustavo, visita a Jéssica, a Maria Antônia, a Jaqueline, o Chad, visita o Scott, vai guardando, também visita a Dona Mercedes, vai tocando, vai movendo o céu e a terra, todos do Ministério Hebron, mas também toda a igreja de Cristo nessa terra, todos os homens e mulheres de Deus, pastores e pastoras, liderança, que o Senhor vem agindo, cuidando, guardando, livrando. Alcança a nossa nação, coloca o teu manto de proteção sobre toda a nossa nação, Senhor. Liberta a nossa nação, guarda a nossa nação, em nome de Jesus. Que tudo que está oculto venha à tona, que o Senhor limpe, lave, purifique, santifique, cubra a nossa nação com o sangue do Cordeiro. Alcança, Senhor Jesus, mais vidas, Senhor, a Rosana, Rogério, o Hélio, a Luciana, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abra, peraí que eu estou lendo aqui, está subindo, abra as portas, Senhor Jesus, do trabalho, aqueles que estão buscando, a Beatriz, Senhor Jesus, Gabriela, Arthur, Ana Júlia, entra com a sua providência, Amanda, Pablo, Fátima, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Adolfo, Ademir, vai tocando, vai agindo, entra com a sua providência, Senhor, vai quebrando as artimanhas do inferno, porque o teu poder quebra as artimanhas do inferno. E quando nós proferimos o teu nome, Jesus, o bem vem, a manifestação vem. Então, Senhor, Espírito Santo amado, o Senhor é um Deus todo-poderoso, move, libera, abençoa, encha cada um de poder, não só para ter o poder para si, mas o poder para anunciar o reino de Deus, para expandir o reino de Deus, para liberar o reino de Deus a todos os corações, para que venha o arrependimento, a libertação, a salvação e tudo mais que o Senhor deseja. Senhor, alcança o João Pedro, abre a porta de emprego para ele também, e que o poder do Senhor venha agindo de maneira extraordinária sobre você e sua casa. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a estar conosco, você que está aqui em Assis ou pertinho de Assis, venha no dia 25 às 20 horas, na rua Francisco Olmo, 35, na Igreja Hebron. Nós vamos comemorar o aniversário da igreja de 21 anos. Nós vamos também celebrar o aniversário da pastora Daniele, está chegando, né? Glória a Deus. E nós também vamos comemorar e celebrar esse encontro marcado com Deus.
esse encontro precioso do Pentecoste, do Shavuot. Essa é uma festa que dura 2 dias do calendário de Deus. Amém? Glória a Deus. O que você aprendeu hoje? Escreve aí para mim. O que você aprendeu hoje? Porque eu aprendi muito. Meu Deus, eu aprendi muito, muito. O que você aprendeu hoje? Nós já vamos encerrar. Deus abençoe vocês também. Deus te abençoe, mamãe. O que você aprendeu hoje? Amém. Amém. Eu quero já pedir para você, enquanto você escreve o que você aprendeu, compartilhe essa mensagem. Abençoe outras pessoas. Libere a bênção para outras pessoas. Compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram, se você tiver. Compartilhe essa mensagem, porque essa mensagem veio para o meu coração, para o seu coração, direto do coração do Pai. Amém? Você que está entrando agora, assiste desde o começo, porque tem uma revelação poderosa de Deus para nós. Amém? Isso mesmo. Glória a Deus. Todo mandamento ou toda ordenança está conectada com promessas. E para eu receber essas promessas, eu tenho que obedecer os mandamentos, as ordenanças. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você. Deus te use ainda mais, pastora Dani. Te amo. Deus abençoe. Obrigado por você estar comigo aqui nesse 3º dia de oração, de jejum. E aí, já escolheu o seu horário de oração? Você está orando? Está orando? Está lendo a Bíblia? Você está jejuando? Vamos lá. Vamos lá. Nós temos que nos purificar, santificar, nos consagrar, obedecer as ordenanças para receber as promessas. Isso é importante, tá bom? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus promova você em tudo que você buscar de todo o coração diante dele. E olha, leia a Bíblia. Eu gosto dessa versão, tem algumas versões, mas eu tenho usado bastante essa versão, que é a versão King James. É uma boa versão, bem próximo do original, mas o original mesmo é só hebraico, né? Então, olha, vamos ler? Você tem lido a Bíblia? A Bíblia fala de você. Como assim? É um plano de Deus para a sua vida. Está aqui. Sabia? Porque a Bíblia fala do plano da salvação. E salvar quem? Eu e você. Através do nosso Senhor Jesus Cristo. O Messias, o Mashiach. Amém? Yeshua HaMashiach. Então deixa Deus ser o Senhor da tua vida. Ok? Coloque a mão no teu coração e você repete comigo essa oração, por favor. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que tenho ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Continue ainda orando. Diga ainda: em nome de Jesus, eu rejeito, renego, renuncio e desautorizo toda ação de Satanás e seus demônios da minha vida, da minha família. Em nome de Jesus, eu amarro vocês do maior ao menor e expulso vocês e ordeno vá de retirada para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, me cubra com teu sangue e assim também minha família,
da cabeça à planta dos pés. Eu fecho. Repete, eu fecho as portas do inferno para minha vida e para minha família, em nome de Jesus. E abro as portas dos céus. E que venha potencializado pelo querido e amado Espírito Santo todas sortes de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, ativo o anjo que o Senhor determinou para me guardar e também guardar a minha família. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você concorda com essa oração? Você concorda com essa oração? Diga aí, amém. Amém. Então você fica na graça, na bênção e no poder que há no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe grandemente. Deus traga o melhor para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Baruch atah Adonai melech haolam. Bendito é o Senhor nosso Deus, Rei do universo. Tem um dia, diga aí, tem um dia? Deseja para mim, por favor. Tem um dia? Vamos lá, como é que eu falo para você todo dia? Tem um dia? Mais ou menos, meia boca. Feliz! Shalom, amado. Shalom, clã, né? Paz a todos, paz seja convosco. Alguns gostam de falar assim, ó, graça e paz, paz do Senhor, paz seja convosco, a paz de Deus, o importante é que vem do Senhor. O famoso Shalom. Tchau, amados. Tchau, queridos. Beijo no coração de todos.